Olá, seja bem-vindo ao nosso canal da Rede Formar e esse é o nosso podcast Profissão Auxiliar de Veterinário. E aqui a gente te ajuda a se tornar um auxiliar de veterinário reconhecido pelo CRMV. Para quem não me conhece, meu nome é Karina Henrique, sou médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. E o tema escolhido de hoje é como usar o termômetro digital da forma correta em animais de estimação. Por que a gente escolheu esse tema? Porque uma das funções que o auxiliar de veterinário mais vai exercer dentro de uma clínica veterinária é olhar os parâmetros vitais, dentre eles frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura retal e o TPC, que é o tempo de preenchimento capilar. E a temperatura retal, por mais que seja algo que muita gente acredita que já saiba fazer, que seja algo muito óbvio de ser feito, muitas vezes é feito de uma forma incorreta e pode gerar valores que não são os valores reais que estão no paciente. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Qual é a importância de saber avaliar uma temperatura de uma forma correta, aferir uma temperatura de uma forma correta e, principalmente, como que a gente vai usar o termômetro da forma mais correta, que vai me dar um valor mais próximo, do valor que está de fato dentro do corpinho do animal. Antes da gente dar sequência, não esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, curtir aqui e compartilhar para que mais pessoas, principalmente aqueles que desejam ser auxiliar de veterinário ou que já estejam na sua jornada de auxiliar ou que já sejam auxiliar de veterinário, possam também aprender a usar de forma correta o termômetro digital. Então, por que é tão importante que o auxiliar de veterinário saiba monitorar a temperatura correta aí nos seus pacientes? O primeiro motivo é que a temperatura corporal, ela é um parâmetro vital e ela me dá indícios de várias situações que possam estar ocorrendo com o animal. Por exemplo, ela pode me indicar que esse animal esteja com uma hipertermia, que é quando a temperatura está acima do valor de referência, que a gente vai considerar aí, por exemplo, em cães e em gatos, quando ela estiver acima de 39,1, e ela pode me indicar também que esse animal esteja num quadro aí de hipotermia, que é um quadro quando está abaixo do valor de referência, que no caso aqui esteja abaixo de 38 graus. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que ela pode nos indicar a presença de algumas doenças. Então, por exemplo, a gente tem animais com infecções bacterianas que um dos sinais clínicos é a hipertermia. Se o auxiliar de veterinário faz uma correta monitoração da temperatura, ele vai perceber que esse animal está febril, ele vai perceber que esse animal está com a hipertermia, E isso vai facilitar o diagnóstico pelo médico veterinário e vai também direcionar ao tratamento. Então, esses são os principais motivos da gente acompanhar. O terceiro motivo, que a gente não pode esquecer, é que, por exemplo, um animal que participou de um procedimento cirúrgico, ele tem uma tendência muito grande a sentir muito frio. E eu preciso monitorar esses pacientes, para fazer com que a temperatura fique dentro do parâmetro de referência. Porque o excesso de temperatura, que é a hipertermia, vai provocar morte nos pacientes, pode provocar morte nos pacientes. E a hipotermia, que é quando a temperatura está abaixo do valor de referência, também pode provocar morte. Se o auxiliar é um profissional que vai saber manusear um termômetro, que vai saber monitorar uma temperatura, ele vai fazer esse acompanhamento e garantir que esse animal esteja na temperatura corporal ideal para a espécie daquele paciente que ele está manuseando. A gente vai deixar aqui para vocês um quadrinho com a temperatura que a gente espera que cada uma das espécies domésticas estejam, Vocês dão um print, vocês anotem, porque é muito importante que vocês saibam. Quais são os tipos de termômetros que a gente pode encontrar aí que podem ser utilizados na área da veterinária? A gente tem aqueles termômetros, que são aqueles termômetros antigos, a gente vai deixar a imagem aqui para quem é muito novinho, que é o termômetro de mercúrio, que não é um termômetro muito recomendado atualmente, porque ele é um termômetro de vidro, esses animais eles podem se movimentar. Se eles se movimentarem demais, esse termômetro pode quebrar dentro do animal, provocando sérios problemas. Além disso, muitas pessoas têm uma dificuldade de fazer uma leitura do indicador de temperatura desses termômetros, que é o mercúrio, que é uma fitinha que é muito clarinha,
tá? Então, a gente vai deixar uma imagem aqui para vocês desse tipo de termômetro, que é um termômetro que já foi muito utilizado. Hoje a gente já tem termômetros mais sofisticados, né, que são termômetros que, além de deixar o animal mais seguro, evitar que esse termômetro quebre, solte alguma peça dentro do corpinho do animal, também facilita com que a gente faça uma leitura correta. Porque se a gente usa um termômetro que a gente não consegue fazer uma leitura com exatidão do resultado, isso pode afetar no tratamento do nosso paciente. Então, esse termômetro não é um termômetro que atualmente a gente vai ver com frequência aí nas clínicas veterinárias. O termômetro que mais a gente vai ver é esse termômetro aqui, que é o termômetro digital. Esse termômetro digital, a gente tem vários modelos, tá? Que eu vou explicar aí sobre alguns modelos e vou explicar desse modelo aqui, não dessa marca, mas desse modelo, tá? A gente tem, primeiro, duas divisões. Temos o termômetro digital com a haste flexível, que é esse termômetro que a gente tem aqui, que é um termômetro que eu particularmente prefiro, porque ele vai ser mais confortável caso o animal faça alguma movimentação. E temos o termômetro digital que não tem a haste flexível, essa haste que ela não se movimenta. Quer dizer que ele é um termômetro ruim? Não, ele vai nos falar a temperatura da mesma forma, porém ele vai ser menos confortável para o nosso paciente. Por isso que a minha recomendação é que quando você for comprar o seu termômetro, né, que você compre um termômetro aí com a haste flexível, que é essa haste maleável. Outro tipo de divisão de termômetro que muita gente fica com dúvida é: qual é a diferença entre o termômetro veterinário e o termômetro humano? A principal diferença entre os dois tipos de termômetros é que o termômetro humano, ele geralmente apita entre 1 minuto e 10 segundos. E isso é muito tempo, porque a gente vai olhar a temperatura através do ânus do animal. E nem todo animal vai ficar quieto esse tempo todo, acredite. 1 minuto e 10 segundos com o termômetro no reto de um gato ou de um cachorro agitado é muito tempo. Enquanto que esse termômetro, que é o termômetro aqui veterinário, né, esse é um dos modelos, tem outros vários modelos, ele apita com 10 a 15 segundos. Ou seja, ele vai apitar com uma rapidez muito maior quando em comparação com o termômetro humano. Então, a sugestão final para vocês é: optem por termômetros veterinários com a haste flexível, que são mais confortáveis e eles vão te dar a temperatura de uma forma mais rápida. E isso vai facilitar com que você consiga monitorar a temperatura corporal dos seus pacientes de uma forma muito mais precisa. Então, quais cuidados que o auxiliar de veterinário deve ter ao aferir a temperatura de um paciente? Bom, olhar a temperatura de um paciente, né, não é algo que vai provocar dor. Com exceção, é claro, se esse animal tiver algum ferimento aí na região do ânus, na região do reto, e que no caso, quando a gente for manusear, isso pode sim gerar um desconforto muito maior, gerar uma dor. Tirando isso, né, ao olhar a temperatura, o auxiliar de veterinário vai provocar só um leve desconforto, um incômodo em alguns animais. Alguns animais não vão se importar em nada, outros animais vão se importar, vão se sentir incomodados, né, vão se sentir aí, entre aspas, invadidos. Então, é muito necessário que vocês façam uma contenção correta, né, que vocês façam uma contenção correta para que você consiga inserir, né, esse termômetro no ânus do animal por tempo, né, necessário daquele termômetro. Se for um termômetro veterinário, 15 segundos, geralmente. Se for um termômetro humano, 1 minuto e 10 segundos, né, é o tempo que ele vai levar. Então, é o tempo que você precisa manter esse animal contido de uma forma segura, tanto para o animal, quanto para você, quanto para a ação que você está fazendo, que é olhar a temperatura. Por quê? Se você não faz uma contenção correta, esse animal ele pode se mexer, esse termômetro sai do ânus dele e você vai ter que começar do zero a realizar aí o seu procedimento, né? Então, isso vai gerar mais tempo, mais desconforto, mais estresse para o animal e para você durante aí a prática que você está fazendo. Então, qual que é a localização correta para a gente utilizar o termômetro nos nossos pacientes, nos nossos animais?
Bom, a gente tem vários tipos de termômetros, várias possibilidades de avaliação de temperatura. A gente tem, por exemplo, termômetros em que ele deve ser, né, ele tem um laserzinho em que ele deve ser mirado bem no centro da cabeça do animal, que ele vai dar uma estimativa da temperatura. A gente tem termômetros novos que você vai inserir no ouvido desse animal, que vai nos dar uma temperatura também, né, uma estimativa muito boa, inclusive, da temperatura corporal. E temos, né, o que é mais usado, uma das práticas mais recomendadas na clínica veterinária até então, fala até então porque pode ser que isso se atualize, né, que é a avaliação através da temperatura retal, que é a gente inocular, principalmente essa hastezinha aqui de metal, no ânus do animal, e ele vai me dar aí qual que é a temperatura corporal. Então, a gente tem vários locais onde que esse termômetro pode ser utilizado. É claro que vai depender do tipo de termômetro que você está utilizando. Se é um termômetro que você adquiriu, que ele me dá uma estimativa, que ele é um termômetro de distância, não é um termômetro que você vai usar através aí do reto do animal. Se for um termômetro específico de ouvido, ele é para ouvido. Se for o termômetro que a gente já comentou, que é esse termômetro mais comum, né? A recomendação até então é que ele seja inserido no ânus do animal, para que a gente tenha uma temperatura aí ideal, né? Que a gente tenha uma temperatura que está de fato acontecendo dentro do corpinho do animal. Então, qual é o passo a passo recomendado para a gente aferir a temperatura de uma forma correta nos nossos pacientes? O primeiro passo é garantir que o seu termômetro esteja funcionando, né? Que o seu termômetro esteja com a bateria, que o seu termômetro esteja limpo, né? Que o seu termômetro esteja com a haste lavada com água e sabão, em seguida higienizada com álcool, né? Então, esse termômetro ele tem que estar limpo e ele tem que estar em funcionamento. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é a contenção correta desse paciente que você vai avaliar a temperatura, porque senão isso vai gerar estresse para você, para o paciente, e isso vai dificultar com que você olhe a temperatura da forma correta. Muita gente acaba cometendo o erro de fazer o seguinte: ligar o termômetro e depois que liga o termômetro, colocar no ânus do animal. Isso é uma prática que vai induzir erros, né, do próprio termômetro de conferir qual é a temperatura correta. Porque enquanto eu estou aqui conversando com vocês com o termômetro fora do animal, fora do paciente, esse termômetro está captando aí um pouco da temperatura do ambiente. Então, vai estar alteração. Você só vai ligar o termômetro quando ele já estiver posicionado na posição correta que você precisa colocar esse termômetro. Então, qual que é a posição correta para a gente colocar esse termômetro, tá? A gente vai usar só essa hastezinha de metal e um pouquinho dessa hastezinha aqui da ponta flexível. A gente vai colocar no ânus do animal e temos que tombar. Ou você tomba para lá, para cá, para cima, para baixo, mas você tomba esse termômetro. Por que eu não posso enfiar ele só assim reto e ligar? Porque senão ele vai me dar a temperatura das fezes. Eu preciso encostar esse termômetro na parede do intestino. Por isso que a recomendação vai ser: você inocula no ânus do animal, tomba o termômetro, depois que tombar, você liga. Ah, Karina, quanto tempo que eu vou deixar esse termômetro no animal? Até o termômetro apitar. Ele vai apitar em média, o meu aqui no caso, de 10 a 15 segundos. Apitou, você vai tirar do ânus do animal e imediatamente já vai anotar qual foi a temperatura que você encontrou. Então, quais são os erros que o auxiliar de veterinário mais comete ao aferir uma temperatura corporal do seu paciente? O erro 1 é ligar o termômetro, né, quando esse termômetro ainda não está dentro do animal. O erro 2 é colocar o termômetro de uma forma reta, sem tombar esse termômetro, ou seja, sem encostar ele na parede do intestino. E o terceiro erro é fazer uma contenção errada, né? Fazer uma contenção em que o animal se movimenta demais, esse termômetro sai do ânus do animal e o auxiliar volta o termômetro, né? Então, estava aqui dentro, estava na temperatura corporal, saiu, pegou a temperatura do ambiente, voltou de novo. Então, a gente pode ter aí uma alteração do que realmente está acontecendo no corpinho do nosso animal. Então, resumidamente, qual é a forma correta, né, que um auxiliar de veterinário deve aferir a temperatura do seu paciente? Primeiro, fazer uma contenção correta. Segundo, né, o termômetro limpo, higienizado, ele vai inocular no ânus do animal, tombar para qualquer lado que ele desejar, ligar
espera o termômetro apitar, a temperatura, depois que ele apitou, você sai do ânus do animal e a temperatura que você tiver no display, você já anota na ficha no prontuário do seu paciente e você já vai ter feito uma aferição aí da forma mais correta, mais segura, que vai facilitar o diagnóstico, que vai facilitar o tratamento daquele nosso paciente. Duas dicas muito importantes aí, né, para o auxiliar de veterinário em relação ao uso do termômetro são as seguintes. Primeiro, mantenha sempre o seu termômetro limpo. Então, acabou de usar o termômetro no paciente, não espera. Lava o termômetro, a haste de metal, tá? Não é para dar banho no termômetro, não. Lava o termômetro, enxágua, seca, passa álcool e depois você vai guardar esse termômetro. Mantenha ele sempre limpo e guardado, que você vai ter um termômetro aí por um bom tempo. E a segunda dica é, percebeu que na hora que você inoculou o termômetro no ânus do animal, o animal ele teve uma reação muito diferente, esse animal mostrou um desconforto muito grande, conte isso para o médico veterinário. Por quê? Pode ser que muitas vezes a gente ache que é só um desconforto pelo incômodo da ação e pode ser que esse animal tenha, por exemplo, um tumor intestinal, que esse animal tenha um machucado muito grande no intestino e que o termômetro provocou isso. Né? O termômetro provocou essa dor de um problema que o animal já tinha e que não foi observado. Então, durante aí a prática de aferir a temperatura, percebeu que o animal mostrou um comportamento muito estranho, comunique isso para o médico veterinário fazer uma nova avaliação e descobrir se é somente um incômodo mesmo ou se tem alguma coisa física, a presença de alguma doença, de algum machucado que esteja provocando essa reação. Então, né, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido sobre o termômetro. Essa questão da utilização do termômetro, ela é muito importante, tanto para as pessoas que têm cães e gatos, para os tutores, mas principalmente para o auxiliar de veterinário e para o veterinário, porque se você é um auxiliar que não sabe aferir uma temperatura de forma correta, você vai interferir de uma forma muito negativa no sucesso do tratamento de um paciente, né? Então, assim, fica alguma dúvida, você pode voltar o vídeo todo, assistir quantas vezes você quiser, deixar aqui nos comentários, né? Dúvidas sobre termômetros, dúvidas sobre a temperatura. Não esqueça de compartilhar, porque é um assunto muito importante para todo mundo aí da nossa área, para a gente melhorar a forma com que a gente trabalha. Muitas pessoas cometem esses erros que eu comentei com vocês, para elas não cometerem mais. Deixa aqui também nos comentários, né, se tem alguma sugestão de novos vídeos para a gente fazer aqui no canal. E eu te espero no próximo vídeo.